Boa noite. No rescaldo das últimas eleições presidenciais, o PAICV, partido que suporta o governo, para além de sair derrotado, também ficou com as estruturas abaladas. Isto em virtude da divisão de apoios por parte dos militantes e dirigentes a uma ou outra candidatura, com danos consideráveis em termos de relações interpessoais dentro do partido. Os excessos de linguagem utilizados durante o período eleitoral por altos dirigentes do partido pôs a nu diferenças dentro da organização, naturais noutras paragens, mas ainda pouco toleradas em Cabo Verde. O nosso convidado de hoje é o Dr. Felisberto Vieira, uma das figuras das presidenciais, presidente da Comissão Política Regional de Santiago Sul do PAICV e que até bem poucos dias era membro do governo de José Maria Neves. Muito boa noite. Boa noite. Portanto, esta disputa eleitoral das presidenciais marcou-se também por acusações e agressões verbais entre camaradas do mesmo partido. Hoje, com certeza, o PAICV já não é o mesmo partido. Que PAICV temos hoje? Boa noite. Primeiro, queria agradecer esta oportunidade e cumprimentar todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos. Eu penso que essas eleições decorreram da melhor forma possível. Houve uma disputa muito interessante. Os candidatos comportaram-se muito bem, do meu ponto de vista. Houve do lado do PAICV e do candidatura oficial, as lideranças do PAICV, que utilizaram linguagens inapropriadas e que nem sequer tinham a ver com a essência das eleições presidenciais, designadamente o presidente do partido e outros dirigentes, e que acabaram por manchar, digamos, não só a festa das presidenciais, da campanha, que é uma campanha sempre alegre aqui em Cabo Verde, mas também acabou por manchar o interior do próprio partido. Do nosso lado, eu estive do lado da candidatura de cidadania, como todo mundo sabe, o Dr. Aristides Lima. Nós falamos de One Nation, One People, One Love. Falamos de uma campanha inclusiva, que abraça todos, que tem uma transversalidade penetrante na sociedade cabo-verdiana e que houve o envolvimento de gente de todos os quadrantes políticos, de todos os estratos sociais e, portanto, foi uma campanha bonita do nosso lado. Fizemos a pedagogia da palavra e pela palavra, concentramos naquilo que era o essencial do projeto presidencial do Dr. X Lima e do homem público e político que é o Dr. X Lima durante as campanhas presidenciais e orientamos toda a nossa atuação por estes valores e por estes princípios. Mas, estranhamente... Sim, o que é que poderá então estar na base desta agressividade? Estranhamente, eu creio que houve aqui uma atitude premeditada de confundir essas eleições presidenciais e a candidatura de X Lima com uma candidatura de uma ala do partido a concorrer por um cargo partidário. Houve uma confusão deliberada, isto na perspectiva de chantagear os militantes do PAICV, apoiantes de Aristides Lima, e criar uma confusão emocional e psicológica para travar, digamos, todo o movimento, toda a dinâmica da candidatura do Dr. Aristides Lima. Mas o que é que levou, este grupo formado por primeiros 3 dirigentes do PAICV a apoiar uma outra candidatura e não aquela que o Conselho Nacional do PAICV escolheu? Nós estivemos a trabalhar com esta candidatura desde fevereiro de 2009 e o nosso engajamento era firme e era incondicionado, independentemente das decisões que vieram a ser tomadas pelo Conselho Nacional. Nós não contestamos a decisão do Conselho Nacional, respeitamos esta decisão, mas também respeitamos a Constituição da República, respeitamos o nosso direito de cidadania, sabendo que a candidatura não é uma candidatura de base partidária, não era o PAICV concorrente nessas eleições e utilizando este direito que a Constituição nos dá e a liberdade que o próprio Estatuto do Partido também nos dá de poder apoiar um candidato que achamos ser o melhor candidato com o melhor perfil para a presidência da República. E, portanto, nós não utilizamos nenhuma linguagem ofensiva nem às outras candidaturas, nem aos dirigentes, colegas e camaradas do partido. Portanto, estranhamente, o presidente do partido exagerou, portanto, muito quando, por exemplo, chamou-nos de ratos, de traidores e comparou-nos ao assassino da Mirka Cabral. Isso foi uma afronta ao próprio pensamento da Mirka Cabral,
os nossos nomes foram gravados em carro de som, em Santa Catarina, na Ilha do Fogo, portanto, chamando-nos de traidor, eu penso que isto é muito grave. Uma coisa saída no calor do discurso é diferente do que uma concepção montada laboratorialmente e uma estratégia concebida de uma forma fria para nos chamar de traidores e que estávamos a juntar com Jacinto Santos e com o João Gini para derrubar o governo do PICV, para derrubar o Zé Maria Neves. Isto foi muito grave e não tem paralelo aqui em Cabo Verde e em nenhuma outra paragem. Mas não faz sentido dizer que houve traição ao partido porque houve opção em apoiar outro candidato a não ser o que o partido tinha aprovado? Não há traição nenhuma. Repara, logo a seguir ao Conselho Nacional, houve uma circular assinada pelo secretário-geral do partido, Dr. Armindo Maurício, que diz mais ou menos o seguinte: cada candidato é livre de montar a sua estrutura de campanha. É autónomo para montar a sua estrutura de campanha. E os militantes e os dirigentes, independentemente dos níveis de responsabilidade que têm nos órgãos do partido, também são livres de poderem estar ou não estar com uma determinada candidatura ou alinhar-se nas estruturas da própria candidatura. Portanto, isto está escrito e circulou-se por todas as estruturas do partido. Portanto, o nosso compromisso com esta candidatura não tem nada a ver com a sensibilidade interna do partido, não tem nada a ver com a disputa político-partidária interna do partido. Nós continuamos convencidos que estivemos do lado dos ideais fundamentais do PICV, que é a democracia, a liberdade e a autonomia de pensamento e de ação, e estivemos do lado das principais causas da Amílcar Cabral. Continuamos totalmente convencidos se o próprio presidente... que posicionamos com toda a legitimidade e com total convicção de que Arcis Lima era o melhor candidato para a presidência da República. Se havia, portanto, esta orientação depois do Conselho Nacional que os dirigentes poderiam escolher onde ficar, com quem ficar, que leitura faz desta saída do presidente do partido que considerou-os de ratos ou traidores? Como é que justifica esta situação? Terá isto a ver com a diferença que existe ou as alas que existem dentro do próprio partido? Eu não sei, o presidente do partido terá que explicar isso muito bem aos cabo-verdianos e aos militantes e dirigentes do PICV. Eu acho que essa mania agora de utilizar na política elementos que têm a ver com veterinária ou com psiquismo de animais é extremamente complicado, porque curiosamente esta questão de ratos tinha sido utilizada uma semana antes pelo Gaddafi, quando utilizou a expressão de que ratazanas rebeldes estão em fuga, a falar dos rebeldes que saíram da fileira dele, apoiantes dele, para, digamos, incorporar digamos, chamado hoje o movimento de revolução anti-Gaddafi. Portanto, é extremamente complicado encontrar uma explicação para um líder que tem responsabilidade de ser líder de todos os militantes do partido, não líder de uma parte do partido, de ser um líder federador, o dever de ser um líder federador, e numa eleição presidencial que não é partidária, não tem monopólio do partido político, é proibido os partidos políticos concorrerem a apresentar candidatos às eleições presidenciais e, portanto, sermos tratados, digamos, maltratados daquela forma em que o presidente do partido, digamos, nos tratou. Mas eu penso que... Mas já teve a oportunidade de estar com o presidente do partido depois da primeira volta das eleições e qual é a explicação que ele lhe deu eventualmente por esta... Nós tivemos que falar, eu explicar as minhas razões para a saída do governo e um conjunto de coisas que passaram de uma forma anormal durante a campanha, do lado dele e dos apoiantes oficiais da candidatura do engenheiro Manuel Inocêncio. Diga-se de passagem, fez um discurso limpo, fez um discurso muito, muito bonito, mas tive a oportunidade de explicar e mostrar a minha indignação, sobretudo o facto dos nossos nomes, para além de estarem nos jornais como ratos e serem gravados em carros de som, e o próprio diretor da gabinete dele, em Santa Catarina, que esteve a comandar
toda a contra-manifestação feita em Santa Catarina quando estivemos lá por um comício de doutora Aristides Lima. Em algum momento o presidente do partido retratou-se destas informações? Eu pensava que ia retratar, mas na entrevista que eu li no jornal A Nação, lamentavelmente eu vi que ele disse que não se arrepende de nada e que faria tudo absolutamente igual. Eu penso que aqui deveria chamar a atenção para a humildade e para o reconhecimento. Eu acho que, portanto, acha que um homem normal, como todos nós, devemos reconhecer os nossos erros e não repetir os erros. Repara que o síndrome da presunção é muito grave na política e os resultados dessas eleições foram catastróficos, porque ignorou-se uma realidade presente, subestimou-se a candidatura do Dr. Aristides Lima e sabendo que haveria sempre um cenário da segunda volta. Ou o Aristides Lima precisaria dos apoiantes de engenheiro Inocêncio para a segunda volta, ou o engenheiro Inocêncio precisaria dos apoiantes de Aristides Lima para a segunda volta. Mas o presidente do partido e alguns dirigentes do partido não criaram essas condições ambientais, psicológicas, e foram traumatizantes, digamos, os discursos inflamados que foram feitos e, portanto, não se reconhece que foi um erro. Quer dizer, não foi o candidato Manuel Inocêncio que inflamou os discursos, mas sim o presidente do partido. Eu acompanhei praticamente todos os discursos públicos. Eu acho que o engenheiro Manuel Inocêncio fez um discurso correto. Mas, do seu ponto de vista, há condições para o presidente do partido continuar a dirigir o partido, mesmo tendo estado do lado de alguns militantes e alguns dirigentes durante esta campanha? Eu acho que ele tem condições para dirigir o partido, desde que se assuma as responsabilidades, ser generoso, ser humilde e ver a realidade emergente dessas eleições. Essas eleições ditaram 3 ou 4 coisas fundamentais. A primeira questão, o povo falou e falou claro, apostou no equilíbrio e na coabitação política, rejeitou o discurso violento, o discurso da intriga e da calúnia, e rejeitou também uma certa cultura da arrogância e a ambição de ter todos os poderes, que é a peregrina ideia do chamado tripé dos vice-presidentes do partido nas principais órgãos de soberania do partido. Portanto, o Sr. Felisberto Vieira tem alguma responsabilidade, pelo menos em Santiago Sul, que é dirigente do PAICV, assume parte da derrota do PAICV nestas eleições? Não, eu não assumo parte da derrota do PAICV. Eu assumo as minhas responsabilidades de ter apoiado a candidatura do Dr. Aristides Lima. E com isso ter contribuído